Boa tarde. Imagine tudo isso aqui, 260 mil metros quadrados só para jogar lixo. O lixo que eu, que você, que nós produzimos a todo momento. E você não vê muito desse lixo aqui, porque ele está metros e metros abaixo dos meus pés. E é esse lixo que nós discutimos nesta edição especial do jornal em comemoração aos 30 anos da IPTV. E esse é um problema que até hoje não tem uma solução definitiva, mas que tem algumas alternativas. Um dos caminhos pode ser este onde eu estou, que é uma empresa privada para cuidar de todo o lixo que nós produzimos e que só vem aumentando nos últimos tempos. E também o destino que nós damos a ele mudou nos últimos anos. Mudou mesmo. Há 30 anos, pouco se falava em ecologia, preservação do meio ambiente e, claro, reaproveitamento e reciclagem do lixo. Hoje, esses assuntos recebem a atenção de muita gente, mas ainda temos muito para melhorar. E o caminho é seguir os bons exemplos. Nesses 30 anos, surgiram as cooperativas de reciclagem, que reaproveitam o que antes ia para lixões e aterros. As cooperativas se tornaram a opção de renda para quem antes vivia da coleta de materiais direto nos lixões. E para que tudo funcione corretamente, você vai conhecer personagens que separam tudo que vai para o lixo, mesmo em municípios onde não existe coleta seletiva. Eu estou aqui no Delta A, que é o aterro sanitário de Campinas, que recebe todo o lixo que nós produzimos, que você que está em casa nos assistindo agora, produz todos os dias quando está aí na sua casa, quando sai para ir a um restaurante, para ir a uma lanchonete. E, na verdade, é uma quantidade muito grande. E aqui é um local bom para a gente discutir esse assunto, porque Campinas é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Vocês imaginem só quanto lixo todas essas pessoas produzem juntas. Só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo ali no fundo, tem aqueles caminhões que chegam aqui, caminhões que chegam cheinho de lixo. E essa realidade, essa cena, ela se repete pelo menos 100 vezes ao dia, de segunda a sábado, todos esses dias de segunda a sábado, esses caminhões chegam aqui trazendo lixo. É lixo que não acaba mais, gente. São 900 toneladas de lixo que o aterro sanitário de Campinas recebe diariamente. Lixo que todos nós acabamos produzindo e, no final das contas, a cada ano a gente tem aí um aumento, uma média de 4% ao ano desse lixo, todos os anos, aumentando essa quantidade. E a gente tem também uma outra realidade que é importante a gente falar aqui, que agora com a crise econômica houve ainda uma certa redução dessa quantidade de lixo que nós produzimos, mas o fato é que com crise ou sem crise nós temos que produzir menos lixo. Agora eu vou passar para vocês algumas informações importantes desse aterro que eu estou. Ele existe há 16 anos, portanto a IPTV acompanhou essa história desde o início, já que a emissora está com 30 anos. E nesse período eles não têm ainda um levantamento de quanto lixo a gente tem nessa região toda aqui do Delta A. Mas se a gente considerar só os últimos 6 anos, que aí sim eles fizeram um levantamento, nesses últimos 6 anos são 4.200.000 toneladas de lixo. Se a gente transformar essa quantidade em quilos, que é mais fácil para a gente entender, porque a gente vai todos os dias ao supermercado, fazemos compras em quilos, são 4 bilhões de quilos de lixo. É lixo que não acaba mais. E no final das contas, em algum momento, a capacidade de um aterro como esse vai mesmo se esgotar. E é o que está acontecendo com o aterro Delta A, uma situação que a gente acompanha há muito tempo na IPTV. O aterro começou a ser usado em 92, quando o lixo de Campinas deixou de ser depositado no Parque Santa Bárbara. O local recebeu o nome de Delta 1, só que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente embargou a obra por falta de licença da CETESB e do relatório completo de impacto ambiental. Foi concedida uma autorização provisória para o aterro. 2 anos e meio depois, surgiu um outro questionamento. A prefeitura desapropriou o terreno e deveria ter pago por isso, mas a dívida foi se acumulando e uma empresa que era antiga dona da área entrou na justiça pedindo a reintegração de posse. Outro problema era a ação de catadores de lixo. Havia cerca de 300 pessoas, entre adultos e crianças, garimpando lixo. A atividade foi impedida com seguranças no local. Mas outros problemas ainda não tinham solução. O técnico da CETESB explica que, do jeito que está, o aterro polui o lençol freático e os córregos da região. E a última polêmica foi com relação à vida útil do aterro. A área de 400.000 metros quadrados está no limite da capacidade. Daqui a 4 anos, não vai ter mais espaço para tanto lixo. Esse prazo foi prorrogado, mas voltou a ser assunto no ano passado. A previsão da prefeitura é que a capacidade do aterro só se esgote em dezembro de 2010. Para que o prazo estabelecido pela prefeitura fosse aprovado
aprovado pela CETESB, foi assinado um acordo em que a administração se comprometeu a recuperar e operar essa e outras áreas de aterro sanitário da cidade com os devidos cuidados. Pois é, agora quando a gente fala do aterro sanitário aqui do Delta A, a situação de Campinas ainda é muito melhor. Depois desse acordo fechado entre a Prefeitura e o Ministério Público, quando chegar a esse limite do aterro Delta A, eles pretendem levar esse lixo que agora hoje chega no aterro Delta A para uma outra região que deve ser próxima de onde a gente está aqui, que eles devem chamar de aterro Delta B. Só que esse aterro ainda precisa passar por um estudo de impacto ambiental para saber os prejuízos que isso vai trazer para o meio ambiente, os riscos para o meio ambiente, e também existe um outro estudo para ver a possibilidade do aterro Delta A, onde eu estou agora, ter a vida útil prorrogada até 2012. Eu estou com o Fábio, ele é o coordenador aqui do aterro. Fábio, explique para nós o seguinte: para que o aterro Delta A possa ser utilizado por mais tempo, o que precisa ser feito? Então, Luciana, a Prefeitura precisa estar atendendo o que está preconizado no termo de ajustamento e conduta da CETESB, ou seja, ela recuperar os antigos passivos ambientais, Pirelli e Santa Bárbara. Para recuperar esses passivos, ela está fazendo hoje um relatório de caracterização de risco dessas áreas para futura recuperação. Aqui no Delta A também está sendo investigada a questão da estabilidade do maciço e da questão das linhas de drenagem de chorume e de biogás. À medida que isso seja feito, a gente vai poder completar essa cota 630, onde a gente trabalha hoje, com a perspectiva de trabalhar nela até dezembro de 2010 e uma possibilidade, como você já comentou, de ter um alteamento dessa área, ou seja, uma nova cota, mais 10 metros de altura, 640, até 2011. Mas já se sabe se o aterro Delta B, por exemplo, teria uma capacidade semelhante a esse aqui? O aterro Delta B, que está em fase de estudo de impacto ambiental, ele terá uma capacidade de utilização muito semelhante a essa capacidade atual, que hoje nós estamos no 17º ano de operação desse aterro. Até o ano que vem, 18 anos. Então o aterro Delta B terá a mesma capacidade, entretanto, pela política municipal de Campinas, a tendência é maximizar a reciclagem, diminuir a destinação de resíduos em solo. Em ocorrendo isso, ou seja, fazer mais compostagem, mais reciclagem dos resíduos, a gente vai prolongar a vida útil do próximo aterro, que é o Delta B. Fábio, muito obrigado pela sua presença essa manhã com a gente aqui no Jornal Regional. E durante o jornal vocês vão perceber que às vezes eles soltam alguns fogos de artifício, como aconteceu agora durante a entrevista, que é uma forma de espantar também os urubus que vêm aqui, já que tem muita gente trabalhando nesse horário aqui no aterro sanitário, chegando muitos caminhões. E a situação de Campinas, como eu citava há pouco, é muito melhor que muitas cidades da nossa área de cobertura, porque aqui tem um aterro sanitário, as condições são razoáveis, ainda não as ideais, mas em muitos municípios da nossa região, na maioria deles, não existe sequer um aterro. 20 municípios da nossa região têm aterro sanitário, mas 29 municípios não têm um aterro não. Eles acabam levando lixo para uma outra cidade, para um outro local, como é o caso desse aterro onde está o Eduardo, lá em Paulínia. E Eduardo, aí certamente também chega muito lixo, né? Sim, Luciane, chega muito lixo. Além dessas cidades que você citou, tem ainda outras 5 que são de outras regiões, mas só contando os nossos municípios, a quantidade de lixo já impressiona. Esses outros municípios produzem quase tanto lixo quanto o município de Campinas. São 870 toneladas por dia. A movimentação aqui é de aproximadamente 500 caminhões, também todos os dias. E eu estou em cima de uma área que já tem 40 metros de lixo aterrado, são 7 milhões de toneladas desde 2000, quando o aterro começou a funcionar. E Juscelino, qual o tempo de vida útil estimado para esse aterro? Bem, esse aterro ainda tem a capacidade de receber 7,5 milhões de toneladas de lixo e a gente está recebendo em média 1 milhão de toneladas por lixo por dia, mas nós estamos continuamente buscando tecnologia para dar um melhor aproveitamento para o lixo e da sua disposição final, inclusive para aproveitamento energético. E aí vai até quando o aterro, mais ou menos? Olha, nós temos a expectativa com o padrão tecnológico que a gente usa hoje de durar mais 7 anos e meio essa estrutura que está aqui. E qual a diferença de um lixão e de um aterro sanitário? Bem, o lixão é quando você disponibiliza o lixo numa área in natura e que você tem a contaminação do lençol freático com chorume e do entorno. O aterro sanitário, conforme é preconizada pela lei ambiental brasileira, pelas leis internacionais, você tem que fazer a proteção do solo para que não haja contaminação, você tem que ter um manuseio de cobertura e captura do gás para que não haja nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Obrigado, Juscelino. Já já a gente volta a conversar. E os aterros sanitários não são e não podem ser o único destino do lixo que a gente produz. Há muita gente que trabalha com esse material. Pois é, Eduardo, nós vamos mostrar exatamente isso, que o lixo que as pessoas muitas vezes desperdiçam pode virar fonte de renda e garantir um trabalho digno para muitas pessoas. Cada tonelada de papel reciclado garante a preservação de 10 a 20 árvores.
A reciclagem também é importante para reduzir o consumo de água na produção de papel, 50 vezes menos.